boa noite. Que possamos neste momento, então, iniciarmos a atividade de palestra doutrinária, exposição doutrinária. Hoje com um tema tão importante, quem são os nossos pais? Justamente porque estamos em véspera de comemorar o Dia dos Pais. Então, antes de nós iniciarmos a tarefa, vamos pedir as inspirações do alto para nós que estamos aqui e para todos que estão em seus lares. Eu convido a todos a elevarem os pensamentos a Jesus, pedindo ao Mestre todo amparo neste momento, que possamos receber a visita amorável desses benfeitores, que possam higienizar o ambiente de nossas casas, levando a tolerância, levando a paz, o amor, a compreensão em nossos lares. Que possamos vibrar por todos aqueles lares em turbulência, em violências físicas ou morais, e que desta forma Jesus se faça presente hoje e sempre. Que assim seja. Então nós vamos falar sobre quem são os nossos pais. No livro Jesus e o Evangelho, de Divaldo Pereira Franco, no capítulo sobre amor filial, ele nos fala de que a constituição familiar não é um acidente biológico, né? Mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. Então, nós temos que entender que nós não caímos de paraquedas na nossa casa, nós não temos os pais que temos por nada. Tudo há um propósito, tudo existe um porquê. Ele lhe fala, os pais, por isso mesmo, não são seres que por acaso aparecem à frente dos filhos, descomprometidos moral e espiritualmente. Os pais são pilares da instituição doméstica, sobre os quais se constroem os grupos de consanguinidade e da afetividade. Os filhos, por sua vez, renascem através daqueles que os quais têm compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos, genitores e descendentes. Então a gente vai começar explicando como é que funciona a nossa programação espiritual. E eu pediria para todos que estamos assistindo de que nesse momento esquecêssemos a nossa condição de pais, aqueles que já são pais, quando a gente faz aquela conexão, o meu filho tem que se portar dessa maneira comigo. Não, o tema de hoje é nós como filhos, todos nós somos filhos, qual é que é o nosso comprometimento com os nossos pais. Então essa é o nosso estudo da noite. Inicialmente, como fala no livro de Divaldo, nosso Evangelho, não existe acaso. Então todos os lares, todos os vínculos, existe um motivo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala de que nós chegamos no mundo espiritual quando nós desencarnamos, né? E nós desencarnamos com as nossas virtudes e com os nossos defeitos, as nossas paixões. Quando nós chegamos lá, no momento que nós estamos equilibrados, os benfeitores espirituais, o nosso mentor, ele nos diz o seguinte: olha, vamos fazer uma análise da tua existência, da tua trajetória e vamos ver o que nós precisamos ajustar. Bom, nós temos duas opções. Ou a gente progride, né? Que a gente vê a luz, a gente vê a verdade e começamos a trabalhar nessa evolução, ou então a gente se estaciona, nos negamos a continuar a caminhada e continuamos com ódios, continuamos com mágoas, continuamos com rancores. Mas sempre é chegado o momento em que nós somos empurrados ao progresso, porque essa é a lei. Então no momento em que nós acordamos, quando nós despertamos e começamos a perceber toda a nossa trajetória, nós muitas vezes percebemos todos
todos aqueles desafetos que nós tivemos na nossa vida. E só existe uma fórmula para que nós possamos chegar a Deus. O único caminho é o amor. Então significa que nós precisamos amar a todas as pessoas. Quando Jesus disse, amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esse próximo é todos os nossos irmãos. Então agora vamos imaginar alguém que nós não temos um afeto, um desafeto nosso, alguém que nos perturbou, que nos prejudicou. E quando nós olhamos a nossa trajetória e percebemos essas pessoas, muitas vezes nos dá um mal-estar. E são essas pessoas que nós precisamos aprender a amar. E é difícil. Então, como é um assunto bastante delicado, eu prefiro ler o Evangelho do que apenas comentar, porque as palavras são extremamente importantes. Quando nós chegamos no mundo espiritual, mediante inauto esforço, conseguem tais espíritos observar os que a quem eles odiaram na terra. Ao a gente ver essas pessoas, a nossa animosidade, é claro, a gente não se sente bem, nos desperta o íntimo. Revolta-nos a ideia de perdoar. E ainda mais a de abdicarem de si mesmo, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra e a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, ou seja, os nossos mentores nos orientam a optarmos em retornarmos à Terra com a vontade de progredir, justamente diante dessas famílias, dessas pessoas que nos são difíceis. Mediante tudo isso, nós temos dificuldade em aceitar. Mas quando os mentores conseguem nos justificarem, conseguem nos convencer desse processo, que é somente através do vínculo na família, diante desta verdade, diz o Evangelho, nós pedimos, imploramos uma chance. E aqui diz: eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina então a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Então aquela história que a gente costumava dizer, eu não pedi para nascer, que a gente utilizava quando brigava, com o pai ou com a mãe, e a gente dizia, eu não pedi para nascer. Não é bem verdade, Nós pedimos sim para nascer com aquele pai e com aquela mãe. Então, sabendo agora que a família é esse momento de nós nos encontrarmos, de nós ajustarmos as diferenças, é ali que a gente tem mais problema. É ali que deve imperar, em primeiro lugar, a paciência, o perdão, a tolerância. Como vai ser essa nossa decisão? Como vai ser essa prova? Pode ser positiva ou não. Como é que vai ser essa minha conduta naquela família? Então é somente através do amor é que nós conseguimos progredir, chegar a Deus. Nós encontramos esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Bom, continuando,
Nós temos então todos os tipos de pais, concordam? Nós temos os pais que são atenciosos, nós temos os pais amorosos, nós temos pais agressivos, temos pais alcoólatras, materialistas, competidores, rígidos, temos pais conservadores, desligados, egoístas, pais imaturos, dominadores, possessivos, perfeccionistas, temos pais frios e superprotetores. Mas diante todos esses tipos que nós falamos agora sobre os pais, nós temos os filhos com as mesmas características. Então, quem são os nossos pais, se não são espíritos iguais a nós? Talvez em escala, em estágios diferentes de evolução, mas são nossos irmãos. E como é que nós podemos julgar se nós possuímos algumas dessas imperfeições, algumas características iguais a eles? No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 3, continuando esse tema sobre a reencarnação, sobre a família, diz o seguinte: certos pais, é verdade, menosprezam os seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Quantos pais, que renegam os seus compromissos, as suas responsabilidades. Mas aí o Evangelho nos diz o seguinte: mas cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles próprios, nós, os filhos, merecêssemos que assim fosse. Então, são palavras bastante duras, porque quebra a nossa desculpa, o nosso vitimismo, que nós facilmente dizemos: eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da chuva, por causa do sol, por causa de Deus. É muito fácil nós justificarmos as nossas atitudes colocando a culpa em outra pessoa, porque no momento em que se revela que nós temos o pai e a mãe que nós pedimos, que nós precisamos resgatar, nós compreendemos que essa é a nossa missão, é a nossa prova. Diz ainda no livro Leis Morais da Vida, Divaldo nos fala de que a irresponsabilidade dos pais de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte dos filhos. Ainda no Evangelho, lá nos 10 mandamentos, Moisés teve, quando ele escreveu os 10 mandamentos, ele usou uma palavra que era honrar o vosso pai e vossa mãe. Todo mundo conhece, decorávamos quando crianças, mas quando a gente vai analisar essa palavra, honrar o pai e a mãe, ele poderia ter dito: olha pessoal, vamos respeitar o pai e a mãe. Mas ele usou uma outra palavra que era honrar. Quem que a gente honra? Um soldado, quando vai à guerra, a uma batalha, quando ele tem um ato de coragem, ele ganha uma honra ao mérito. É isso que significa. O pai ou a mãe, quando aceitam receber a nós como filhos, eles tiveram um ato de coragem. Lá no mundo espiritual, se programaram e aceitaram receber-nos como filhos deles. Então, eles tiveram uma honra por essa coragem. Então, nós, filhos, devemos honrar essa atitude. Honrar o seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então a gente começa a fazer essa análise do que é essa vida em família e começamos a entender que tudo é um ciclo. E a gente começa a observar quando
os nossos pais viram filhos. Chega uma idade, uma determinada idade, e essa maturidade é maravilhosa, porque nos faz perceber os grandes e pequenos milagres que acontecem todos os dias. E é muito comum nesse passar dos anos, quando começam a ficar idosos, várias modificações. Nós temos as modificações físicas. Eles ficam menores, a estatura, parece que vão diminuindo. Eles têm a perda da elasticidade cutânea, eles têm a pele mais seca, mais áspera, enrugada. As mãos e o rosto tremulam, perdem cabelo, perdem dentes. Os ossos se tornam mais frágeis, sujeitos a fraturas. Eles têm insônia, a respiração é curta, o ritmo cardíaco acelera-se, diminui a sensibilidade a temperaturas, eles sentem muito frio. Tem uma visão já prejudicada, a audição diminui e aumenta a sensibilidade à dor. Quando a gente está falando sobre o processo físico que a idade vai fazendo com o nosso corpo físico, e nós passaremos por esse processo também, nós começamos a perceber e a entender de que essas questões, pequenas questões, exigem de nós paciência, exigem de nós o cuidado, a tolerância de falar um pouco mais alto, porque o ouvido já não escuta tão bem como antes. As transformações de quando os nossos pais viram filhos são as psicológicas. Eles sentem ansiedade, eles sentem depressão, sentem angústia, a confusão, temores, eles têm muito medo da solidão. Eles têm sintomas associados ao esquecimento dos fatos, e a gente tem que repetir as coisas inúmeras vezes, e aí que vem a paciência. A paciência em repetir, em explicar. O comportamento deles também é diferente. Eles têm um retraimento, eles não querem mais sair de casa, eles têm um ritmo, eles perdem, a sensibilidade, a resistência a inovações. É tão difícil quando a gente ensinar uma tecnologia nova, e hoje em dia para os mais jovens já é difícil aprender essa tecnologia que nos rodeia. Imagine para uma pessoa que tem um pouco mais de idade e veio de um mundo diferente. E aí a gente tem que ter aquela paciência que eles tiveram conosco para nos ensinar as primeiras palavras, a ensinar a caminhar, a comer. E é o momento em que nós retribuímos, porque esse é o ciclo da vida. Nós somos pequenos, bebês, eles cuidam de nós. A gente vai crescendo, eles vão envelhecendo e nós cuidamos deles. Então, diante disso tudo, nós precisamos adequar as nossas atitudes diante disso. E a gente procura muitas vezes uma religião. A gente começa a ter essa maturidade, um momento que eu preciso ter uma crença, uma conexão com Deus. E cada um procura a sua crença. Mas, quando se fala em caridade, e quando a gente ouve Jesus dizer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quem é esse próximo? Quem será que a gente imagina que é esse próximo? É o próximo mais próximo de nós. Então, o próximo é os nossos pais, é os nossos filhos. Esse é aonde o meio, o vínculo que Jesus ensinou a caridade. É lindo, é maravilhoso fazermos a caridade de doação de alimentos, de doação de roupas, de ajuda, onde tiver necessidade. É maravilhoso e é um dever nosso. Mas a caridade mais difícil de nós fazermos é doar algo de nós, que é o nosso tempo, que é a nossa paciência,
que é a nossa tolerância e o nosso perdão. E isso é uma família, onde constantemente nós estamos perdoando, estamos retomando, porque as mágoas continuam, os conflitos continuam, e nós precisamos perdoar novamente. E termos a tolerância de levar adiante, porque isso é família. É por isso que nós estamos juntos. No Livro dos Espíritos, na questão 681, Kardec pergunta à espiritualidade se a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais. Olha a pergunta que Kardec faz à espiritualidade. A lei da natureza, que é o quê? A lei de viver em família, a lei de estarmos juntos, ligados em sociedade, impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os pais? E a resposta dos benfeitores: certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Diante disso tudo, nós começamos a fazer essa análise. Qual é que é o nosso comportamento em família? Como é que é a nossa relação com os nossos pais? Já sabemos que nós não temos, por acaso, o pai e a mãe que nós escolhemos, que nós precisávamos ter. Então, perguntamos a nós: o que eu fiz em outra vida para talvez hoje ter dificuldade no relacionamento com os meus pais? O que faz eu hoje ter que auxiliá-los e por que eu não posso auxiliá-los? Porque quando a gente for entender a doutrina dos espíritos, nós vamos ver que mesmo sendo filhos, não significa que os pais são mais maturos, moralmente. Nós sabemos que cada um de nós se encontra num estágio evolutivo. Então pode muito bem de que os nossos pais estão num estágio diferente do nosso. E que bênção se nós podemos ajudá-los e não receber e exigir deles todo o trabalho como se fosse obrigação. Muitas vezes Deus permite que um filho adentre aquela família para estruturar a família. É o filho que comanda, é o filho que organiza, que distribui as tarefas. É aquele filho, e às vezes pode ser o mais novo, que é aquele que é perguntado do que tem que ser feito, porque ele foi escolhido para estar naquele lar, para ajudar aquelas pessoas. Então, diante disso tudo, chegando agora o Dia dos Pais, a gente começa a fazer alguns questionamentos, Talvez seja o momento de nós olharmos para eles de modo diferente, que possamos dedicar mais atenção aos nossos pais. Quando a gente liga, alô, tudo bem? Vamos ouvir o tudo bem. Porque a gente está tão acostumado nesse corre-corre no dia a dia, a gente pergunta, mas não quer saber da resposta. E quando a gente tiver esse tempo de perguntar, tá tudo bem? Como é que passou a semana? Porque a gente vê cada vez mais os consultórios médicos repletos de pessoas, e principalmente os mais idosos, que eles buscam alguém para ouvi-los, porque a família não tem tempo. Dedicamos a nossa caridade em escutar se vai tudo bem. Tenhamos a paciência e a caridade de falar mais alto. Se ele não escuta, a paciência de repetir. De falar mais alto, repetir, porque é uma dificuldade que ele está tendo.
de explicar a mudança da moeda, a de tecnologia, o controle da televisão, que cada vez vem diferente. E ele não consegue entender. E a gente vai explicar, ele vai esquecer novamente, eles vão esquecer, a gente vai retomar a explicar a eles. Quantas e quantas vezes eles tiveram esse mesmo processo para conosco. Quando nós não entendíamos e estavam ali atentos. Não põe o dedo na tomada, não faz isso. A gente estava fazendo, eu não lhe falei, não faça assim. Agora é a nossa vez de auxiliá-los, de instruí-los. Respeitar a opinião e os costumes, porque dependendo de uma idade, eles não vão mais mudar. E às vezes a gente comete tanta intriga, tanta briga, porque eles precisam almoçar ao meio-dia. É deles e a gente não quer almoçar ao meio-dia. A gente quer almoçar 1h da tarde, às 2h, a gente vai para a praia. Mas para eles é difícil sair daquela rotina criada há tantos e tantos anos. E será que não é mais fácil os mais jovens, a gente ter essa caridade de entender a rotina deles? De fazer eventualmente a vontade deles ou criar um atrito, de brigar, de discutir, de xingar. Aceitamos os seus erros. Eles não são perfeitos. Aceitamos que eles erram, que eles não são super-heróis, embora quando criança sempre colocávamos num patamar maior, sabendo todas as nossas respostas, tudo que a gente precisava, nos protegiam. Mas eram seres humanos. Nós esquecemos de olhar para eles como seres humanos, com falhas, com viciações, com costumes, com manias. Esse olhar de ser humano, de igual, de compreender o outro numa outra posição. No momento em que nós começamos a olhar a nossa família, os nossos pais, nossos irmãos, os nossos filhos, nessa condição, sair um pouco do nosso eu, que seja feita a minha vontade, que tem que ser tudo como eu quero. Quando a gente começa a nos doarmos e perceber que para a gente viver bem, cada um tem que ceder um pouquinho. A gente vai começar a ter paz, porque o que a gente quer? A gente sonha com a paz. A gente pede sempre em preces, no final do ano, que tenhamos paz. Onde é que começa a paz? Será que um dia a gente vai abrir a janela da nossa casa e a paz estará feita? Como é que a gente vai conseguir ter a paz se a gente não consegue viver em paz em 4 paredes? A gente não consegue viver em paz conosco. Refletimos sobre essas atitudes para que a gente possa ser feliz. Que a gente possa perdoar de todo o coração os equívocos cometidos. Muitas vezes fizeram grandes erros. Alguns por não terem consciência. Outros pela evolução moral que se encontram. Mas o perdoar sem guardar a mágoa, por mais difícil que possa ser, que nos façamos então mais fortes diante da fraqueza deles. Vocês imaginam o que significa na velhice dos nossos pais um filho ter que trocar a fralda do pai, uma filha? Toda a vergonha, muitas vezes, que eles sentem, a fragilidade exposta, porque muitas vezes era o pai, o herói, o mandão, e agora ele está ali, dependendo do banho, de uma troca de fraldas, e fazer isso com amor, porque ele trocou nossas fraldas, ele também fez isso por nós, e fazermos com amor. Que possamos dar a sustentação e amparo, e que saibamos escutá-los, que deixamos de lado o egoísmo
e pensamos no bem-estar deles. E como é que nós agimos? Quando a gente tem um fim de semana, um jantar, o que a gente pensa? Vamos deixar os filhos com a avó e com o vô. Alguma vez a gente perguntou se eles querem? Alguma vez a gente deixou os nossos filhos com o vô e com a avó porque eles estavam sozinhos, porque eles estavam tristes e precisavam de companhia? Ou a gente utiliza isso como, deixa com o vô, que é obrigação do vô e da avó cuidar? Onde é que está o nosso sentimento de pedir ajuda sem ser uma obrigação deles? Que buscamos a resignação diante das dificuldades. Que possamos lembrar de sermos gratos. E o Evangelho, ele é muito duro nesse momento. Como eu li no início, nós não temos o direito de julgar nossos pais. Deus irá um dia, chegando no mundo espiritual, ele vai fazer a seguinte pergunta: o que tu fizeste com aquele espírito que eu te emprestei para que tu tornasse um homem de bem? Ele perguntará aos nossos pais. O que eles fizeram conosco? Se cumpriram a missão de pai e mãe, nos tornando homens de bem, nos trazendo, nos levando a Deus, porque esse é o compromisso de pai e mãe. Aquele ser que nos é entregue, nós devemos levá-lo a Deus, a ser um homem de bem. Se eles erraram, é com Deus. Não somos nós, filhos, que julgaremos. Então, sermos gratos por ter um pai difícil, por ter um pai ou uma mãe que me abandonou, ou por ser um pai cheio de complicações, agressivos, ser gratos por isso, sim, porque eles nos deram a vida. E que presente melhor é esse de aceitarem da minha vida? Porque existe uma preocupação, uma programação, e eles podiam ter desistido. Eles aceitaram. E cá estamos nós. Então, pelo fato de sermos geradores da nossa vida, nós temos que ter gratidão por isso. Esse é o nosso lugar como filhos. E talvez o melhor presente no Dia dos Pais, Dia das Mães, ou qualquer outro presente para com eles, é a gente dizer obrigado. Alguma vez a gente parou e falou, olhando no olhinho deles, e disse: obrigado pela vida que tu me deste, obrigado por tudo que tu fizeste, as coisas boas que eu tenho. Ou nós só temos tempo de julgar e ver o que foi feito que nós não gostamos? Eu fiz um curso uma certa vez, e a formatura do curso profissional era que todas as pessoas trouxessem amigos ou pessoas importantes na vida para que a gente dissesse obrigado a essas pessoas. E é claro que foram milhares de pais, milhares de mães, e todo mundo chorou, porque a gente não está acostumado a dizer para o outro obrigado. Às vezes nós temos um tempo quando a pessoa já está desencarnada, na hora do luto, na hora do velório, e a gente fala assim: eu tinha tanta coisa para te falar, por que não falamos antes? Por que não aproveitamos agora e destiramos às vezes essas mágoas? Porque o sentimento, nós vamos ter que aprender a amá-los. Essa é a nossa missão. Que possamos lembrar de que em nenhum deles, por mais erros que tenham cometido, e sim, cometeram muitos erros, tem um bloco de anotações. Se alguém achar um bloquinho de anotações que diga assim: fiquei uma noite em claro porque o filho teve febre, trabalhei 1 hora a mais para comprar o caderno, o livro da escola. E se tem algum pai, alguma mãe que escreveu tudo o que eles fizeram por nós, eu gostaria de saber, porque eu tenho certeza que não tem. Eles fizeram de coração.
Fizeram porque era a missão deles. Então, esse lado, a gente tem que agradecer. Agora talvez seja a nossa oportunidade, porque quantos são abortados? E se nós entendemos da doutrina, nós sabemos que existem 5 na fila para reencarnar. Porque estar na Terra é uma oportunidade única, é um presente. E a gente fica pedindo, como falava no Evangelho, que eu preciso ir, porque eu preciso aprender. Eu preciso pôr em prática a minha prova. E muitos desistem. Se nós conseguirmos chegar aqui, a gente ganhou de presente essa vida, essa oportunidade. Então agradecemos a Deus a oportunidade. Que a gente nunca esqueça de dizer que a gente ama eles. E talvez eles não saberão dizer também de nós. Os mais velhos, eles são mais duros, não foram acostumados a falar em sentimentos. Os nossos avós, a criação deles é diferente. Talvez eles não consigam, mas se eu sei dizer eu te amo, eu faço. Por que eu tenho que esperar que eles façam? Eu vou lá e abraço, eu vou lá e peço colo para aquele paizão que se te vergonha. Eu vou lá e envolvo em amor e carinho, porque é assim que funciona. A gente está ensinando e trocando. Não ficamos achando que tudo tem que vir de acordo com a nossa vontade e que eles têm que fazer tudo por nós. Agora, na maturidade, somos nós que fazemos por eles. E inclusive compreendendo as suas fraquezas. Essa é a vida. É esse ciclo maravilhoso que é perfeito. Porque nós, para nascer, precisamos dos nossos pais. Para os cuidados, para ensinar a caminhar, a comer, nos tocar, enfim. E depois eles precisam de nós. E tudo aquilo que nós fizermos, os nossos filhos estão enxergando. Se eu quero saber como é que será o meu futuro, e quem não gosta disso, se a gente pudesse, a saber o que nos acontecerá, é muito simples. Olhamos o presente. Eu tenho medo da solidão, de ficar sozinho, mas como é que eu tenho os meus amigos, como é que eu tratei os meus pais? Porque ali está a resposta, aquilo que eu estou semeando. Então, quando os nossos filhos percebem o respeito que nós temos pelos nossos pais, o carinho, o cuidado, com certeza terão por nós também, porque nós estamos ensinando, agindo. Esse é o ciclo maravilhoso e perfeito de Deus. E eu só acredito que existe Deus porque existe a sua justiça através da reencarnação. É a única forma de entendermos as diferenças do mundo, as diferenças de família, as diferenças de pessoas que se unem, que enfrentam dificuldades e vencem através de laços consanguíneos. Deus é perfeito. E se nós tivermos tolerância, carinho, compaixão, perdão para com os nossos pais, talvez o nosso Pai também terá carinho e compaixão para conosco. Que assim seja.